Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, eu vou dar continuidade a mais um vídeo do meu canal e também vou aproveitar a oportunidade para gravar uma videoaula para as minhas segundas séries, né? A minha segunda série 3 e a minha segunda série 5 do Colégio Elza Odeck em Otacílio Costa. Então, o tema de hoje que nós vamos falar hoje um pouquinho da literatura, tá? Então, assim, nós vimos lá na primeira série, nós vimos a literatura que aconteceu em Portugal, né? O trovadorismo, primeira época medieval, o humanismo, segunda época medieval. Daí depois nós tivemos o classicismo, daí chegamos aqui no Brasil com a literatura de informação, né? O barroco e o arcadismo. Então, assim, da literatura de 1500, que corresponde à literatura de informação ou quinhentismo, passando pelo barroco e arcadismo, nós vamos ter a literatura da era colonial, tá? O que corresponde isso? Quer dizer, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. A partir do romantismo, que é o movimento que nós vamos ver agora, o Brasil ele já foi, né, a partir de 1822, declarado independente de Portugal. Né? Aqui nós temos uma aluna também que veio assistir a aula, tá? Não sei se vocês viram a minha gata. Então, assim, ó, nós vamos ter, queridinha, sai daqui agora. Nós vamos ter agora aqui o romantismo. O romantismo, o que corresponde ao romantismo? Então, o romantismo vai ser o primeiro movimento do que aconteceu no Brasil a partir que nós nos tornamos independentes de Portugal. Então, aí o romantismo ele vai acontecer na chamada época nacional, tá? O romantismo no Brasil, ele aconteceu em 1836, tá? Ele aconteceu em 1836 com a publicação do poema Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Mas antes de acontecer o romantismo, né, é importante nós falarmos um pouquinho dos acontecimentos históricos, dos acontecimentos que estavam acontecendo na história, como contexto histórico, social, político. Então, assim, em 1822, bem antes, nós já tínhamos algumas coisas acontecendo, né, que estavam já aí dando um prenúncio do romantismo, que foram a independência do Brasil, né, logicamente. Mas antes disso, em 1808, nós vamos ter a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil ele começa a ter aí vamos dizer, um desenvolvimento, né? Porque antes nós não temos imprensa, nós não temos o sistema de saneamento básico. Então, com a instalação da família real portuguesa para o Brasil em 1808, nós vamos ter aí a vinda da imprensa, sistema de saneamento básico, porque antes as ruas do Rio de Janeiro eram muito sujas, não tinha saneamento básico. O Banco do Brasil que nós temos hoje veio da família real portuguesa, que trouxe o Museu Nacional, que foi ano passado, que ele foi aconteceu aquele incêndio lá, veio com a família real portuguesa para o Brasil. Então, assim, a família real portuguesa ela trouxe muitos benefícios, muitos desenvolvimento para o Brasil. E aconteceu nessa época aqui, né? Claro que aconteceu em 1808, mas aí nós já tínhamos ecos do romantismo. Para quem quer saber um pouquinho aí da família real portuguesa, da vinda da família real portuguesa para o Brasil, dá uma olhadinha no livro do Laurentino Gomes, 1808, que ele conta a história toda da vinda da família real portuguesa. Pois bem, então, nos tratando do romantismo, nós vamos ter o romantismo com a publicação do poema Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, que foi o marco do romantismo aqui no Brasil. E nós vamos ter um outro autor também,
que é o Gonçalves Dias. Os dois são Gonçalves, um é Gonçalves de Magalhães, o outro é Gonçalves Dias, que escreveu a Canção do Exílio, tá? Então, assim, o romantismo ele vai acontecer no Brasil de duas formas. Eu vou separar de duas formas. Primeiro eu vou falar da poesia e daí num outro vídeo eu vou falar da prosa. Então, assim, na poesia, nós tivemos a poesia, ela foi dividida em 3 gerações. A primeira geração foi chamada de indianista ou nacionalista. Então essa geração, ela começou com os poetas Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Essa geração, ela buscava retratar o índio, né? Via o índio como o herói nacional, como símbolo do herói nacional. Por que como símbolo de herói nacional? Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500 para colonizar o nosso país, o que tinha? Índios. Então eles não queriam mais, os autores dessa época aqui do romantismo não queriam mais retratar algo que viesse como tema, né, a Europa. Não, eles queriam retratar algo que fosse somente brasileiro. Então eles viram no índio, na figura do índio, como um símbolo da identidade nacional, como um herói, né, brasileiro. Então essa geração, ela vai falar sobre o índio, né? Ela vai exaltar a questão do índio como herói nacional e também os aspectos nacionalistas do Brasil, como aspectos geográficos, aspectos naturais, como fauna e flora do Brasil. Nós temos aí os dois autores, o Gonçalves Dias e o Gonçalves de Magalhães. Embora o Gonçalves de Magalhães ele tenha sido o introdutor do romantismo no Brasil, nós vamos ver que o Gonçalves Dias teve um reconhecimento melhor, ele teve mais destaque, tá? Porque ele escreveu a obra, o poema Canção do Exílio, né? Aquele poema Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, nessa Canção do Exílio, ele falava sobre a saudade que ele sentia do Brasil, porque o Gonçalves Dias ele foi para Portugal, ficou um tempo em Portugal exilado, um exílio, né? Porque ele foi estudar em Portugal, então foi um exílio aí que não é diferente da palavra que quer dizer exílio, né? Que exílio, na verdade, a pessoa fica exilada por um tempo, então aí, na verdade, não foi um exílio que ele foi obrigado, foi um exílio que ele ficou em Portugal por um tempo para estudar. Então ele sentia saudades do Brasil, então ele escreveu essa Canção do Exílio, né, em que ele fala sobre a saudade que ele sente do Brasil. E aí ele ressalta a questão da fauna, da flora brasileira, tá? Então, assim, foram esses dois poetas nessa geração, que é chamada de nacionalista ou indianista. Então, por que nacionalista e indianista? Porque tinha como objetivo ressaltar, né, as questões aí do nosso Brasil, o índio como herói nacional e a fauna e a flora brasileira, tá? Que foi a primeira geração romântica, nacionalista ou indianista, que tivemos como autores Gonçalves Dias e o Gonçalves de Magalhães, certo? Daí nós vamos ter uma outra geração. Essa geração nós vamos chamá-la de ultrarromântica, byroniana ou mal do século. Por quê? Porque essa geração, pessoal, ela foi influenciada pelo poeta inglês Lord Byron. E o Lord Byron, ele era um poeta que escrevia muito sobre tristeza, sobre a morte. Então ela foi influenciada por esse poeta, tá? O Lord Byron. E essa geração, mal do século, por que mal do século? Né? Porque assim, ela teve também uma influência, tá? Vocês podem ver, eu vou falar um pouquinho aqui do romantismo no mundo. O romantismo no mundo, ele iniciou na Alemanha, com a publicação do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Goethe. E nesse livro, o Werther, ele conta aí um triângulo amoroso em que ele se apaixona pela noiva do melhor amigo dele, e aí cria um triângulo amoroso, e no final ele tem esse amor aí, esse amor não é correspondido, então ele acaba se matando, ele acaba cometendo suicídio. Então assim, o que aconteceu?
várias pessoas começaram a ler esse livro na Europa e começaram a cometer suicídio. Então isso foi chamado mal do século, tá? Então essa geração, por tratar aí da tristeza, da melancolia, do amor não correspondido, daquele amor platônico, daquele sentimentalismo, ela vai ser chamada também de mal do século, ou também ultra romântica. Por quê? Porque vai levar ao romantismo, como vocês podem ver, romantismo aí na palavra, vai ter sentimentalismo, vai ter emoção. Então ela foi, essa geração, ela levou o romantismo aí ao extremo, tá? Então, assim, os principais autores dessa geração nós vamos ter o Casimiro de Abreu, o Junqueira Freire e o Álvaro de Azevedo, tá? Então aí essa geração ela vai falar da morte, da tristeza, da saudade. Nós vamos ter aí o poeta Casimiro de Abreu, que foi um poeta considerado poeta da saudade, porque ele escrevia sobre uma saudade aí de coisas que ele não tinha vivido, né? Então vai ser o maior poema dele dessa época aí, vai ser o poema Meus 8 Anos, em que ele começa lá falando da saudade. Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né? E aí ele fala da saudade. Então, assim, uma pessoa de 8 anos já tem saudade. Então ele tem saudade aí de coisas que ele sequer viveu, né? Então nós vamos ter o Casimiro de Abreu, o Junqueira Freire e o Álvaro de Azevedo, que vão falar sobre temas como a morte, como a tristeza. Os poetas dessa geração, eles viam, né, a morte como uma fuga da realidade, né? Então, por isso que essa geração ela vai ter a tristeza, vai ter a morte como temas, tá? Então aí, recapitulando, a segunda geração, ultra romântica, mal do século ou byroniana, tá? Então, tem como temas principais a saudade, a morte, a tristeza, né? O lado negativo, porque eles viam viam a morte como uma fuga da realidade, tá? E vai ser muito marcada também pelo egocentrismo, o eu, né? A importância do eu, então, do meu sentimento. Então eles vão ser egocêntricos, né? Eles não vão pensar nos outros, mas pensar em si mesmos. Então é isso que os poetas dessa geração vão retratar. Daí nós vamos ter a terceira geração, que a terceira geração é chamada de geração condoreira, ou goana também, tá? Então assim, por que condoreira? Porque ela vai ser influenciada aí pela aquela ave que voa na cordilheira dos Andes, né, em alta altitude, que é o condor, né? Então por isso que ela foi chamada de condoreira. Essa geração ela vai ser diferente das demais gerações, da primeira e da segunda. Por quê? Porque ela vai falar mais do lado social, né? Ela já vai aí já vai ter como temas um pouco do próximo movimento do romantismo, que vai vir depois, que nós vamos ver. Então assim, ó, essa geração que foi a condoreira, né, ela vai falar do aspecto social. Então ela vai ter como temas aí a libertação dos escravos, a escravidão, ela vai denunciar a escravidão. Então nós vamos ter como maior poeta dessa geração, né, o Castro Alves. O Castro Alves, que foi um poeta considerado poeta dos escravos. Por que poeta dos escravos? Porque ele lutava, ele combatia para a abolição da escravatura, tá? E o maior poema que ele escreveu foi O Navio Negreiro, que é um poema aí que ele fala sobre a escravidão, tá? Então assim, essa geração ela vai falar do lado social, ela não vai ter aquela emotividade, aquele lado nacionalista em que nós tivemos na primeira e segunda geração, mas sim ela vai focar no lado social. E o problema social da época que nós tínhamos era a escravidão. Então os poetas dessa época que eles lutavam pela abolição da escravatura, tá? Nós vamos ter aí, o principal deles foi o Castro Alves. Tivemos também o Castro Alves, ele falou também aí um pouquinho, ele vai falar um pouquinho da questão da mulher, mas não daquela mulher idealizada como os poetas da segunda geração falavam, mas sim da mulher aí como vista como um ser carnal, um ser que provoca aí
vontade sexual, um ser como sensualidade. Então vai ver a mulher aí como, não como aquela coisa idealista, mas a mulher como algo aí carnal, tá? E vamos ter também um poeta maranhense nessa época, aí que ele não teve tanto destaque como o Castro Alves, tá? Que foi o Souza Andrade, que foi o poeta também dessa geração, que fez parte dessa geração. Pessoal, então assim, recapitulando o que o professor falou sobre o romantismo ele aconteceu no Brasil em 1836, certo? Com a publicação do livro, do poema, Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Então aí nós vamos ter 3 gerações. A primeira nacionalista ou indianista, né? A segunda geração, a byroniana ou ultrarromântica, né? O mal do século, como é também chamada. E a terceira, a condoreira, que via o lado social, tá? Então assim, sobre a poesia romântica, o que vocês vão ter que ver? O que é importante para vocês? Essas 3 gerações que o professor falou, tá? Eu sempre costumo falar de uma obra, né, a qual eu sempre tenho como base, que foi essa daqui, tá? Do Alfredo Boss, Literatura Brasileira, tá? É uma obra que eu sempre tenho aí para estudar, para tirar, né, a parte teórica. Então eu me basei nessa obra, mas vocês podem acompanhar também pelo livro de vocês, o livro didático. E também eu vou disponibilizar material sobre essa aula aqui, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Depois eu vou disponibilizar o material no Google Classroom. E vocês podem me chamar e eu tiro a dúvida de vocês, tá? Então a dica de hoje, na verdade, não foi uma dica, né? Porque eu tenho um canal de língua portuguesa, que é o meu canal é que eu publico dicas de português. Então essa já foi uma aula de literatura, tá bom? Vou deixar ali o link do meu canal para vocês seguirem também. E também vou disponibilizar no Google Classroom a aula de hoje para as minhas segundas séries, tá bom? Então aí, segundas séries, um abraço para vocês. Tô com saudades, espero que nós possamos nos ver logo, tá bom? Um abraço para vocês, tá? Tchau, até mais.